Ok. Bem, hoje a gente inicia a unidade 3, PowerPoint, tá? Então, vocês têm aqui toda a teoria necessária para vocês conseguirem criar uma apresentação, criar um slide, formatar o slide, apresentar o slide, imprimir os slides, aplicar um tema, modificar um tema, criar um modelo de apresentação. Então, tem tudo aqui nos slides, tá? Então, nas próximas 4 aulas, a gente vai fazer uso desses saberes aqui, tá bem? Nós vamos criar uma apresentação e aplicar todos os conceitos que estão trabalhados aqui nessa teoria, tá? E existem sites, né, e canais de pessoas que fazem exclusivamente, né, apresentações, mostrando design, modelos, técnicas, tá? Então, se vocês quiserem aprofundar, é só visitar, pesquisar, que vocês vão achar a reviria, tá? Bom, mas o nosso foco aqui da apresentação, ela é voltada para a parte acadêmica, tá? Para vocês fazerem apresentação de trabalhos. Tá? Então, o nosso objetivo da apresentação, ele é específico. Eu não vou apresentar um produto, eu não vou fazer uma venda, eu não vou fazer demonstração financeira, nada disso. Tá? Então, não é dar show que a gente quer. Porque o PowerPoint tem essa possibilidade de criar animação, criar efeitos, e nada disso a gente vai ver, porque num trabalho acadêmico isso não importa, isso nem é desejável. O que se quer é o conteúdo bem organizado, bem sistematizado, numa sequência lógica e bem apresentado, tá? E o mais importante, que vocês tenham domínio do assunto, tá? Então, o PowerPoint, ao contrário do que muita gente faz, não é sobrecarregar um slide. Ele simplesmente mostra aquilo sobre o qual o apresentador está falando. Tá? Ele não fala por si, quem fala é o apresentador, tá? Então, o nosso foco é esse, é mostrar para vocês como vocês criaram uma apresentação digna de uma disciplina da química, tá? E qualquer outra disciplina também. Tá bem? Então, vocês têm aqui acesso a todos os saberes, tá bem? Qualquer dúvida, vocês, quando estiver lendo ou estudando, é só chamar sem problema que a gente tira dúvidas, tá bem? Então, esse é o foco. E aí vocês têm lá, já eu abri na semana passada, já são as atividades de PowerPoint, tá? Que estão elas aqui, ó. Criar uma apresentação e criar um modelo. Então, essa semana, hoje e quarta-feira, a gente vai trabalhar em cima da criação da apresentação em si, tá? E na próxima semana, nós vamos pegar essa apresentação e vamos modificá-la visualmente, tá? Torná-la mais agradável. Hoje, nós não vamos nos preocupar com a aparência, tá? Hoje, nós vamos nos preocupar com o conteúdo, como colocar as coisas lá dentro, tá? Então, vocês têm até quarta-feira para enviar esta mensagem, essa atividade aqui. Quarta-feira até meia-noite, tá? 23h59 pelo mudo. E aí, quinta e sexta-feira, então, eu corrijo as atividades de vocês, tá bem? Bom, e lá na apresentação, lá na atividade, diz o que vocês têm que fazer, tá? O objetivo dela e as tarefas. Então, nós temos que criar uma apresentação. E eu já estou dizendo aqui os slides mínimos que vocês precisam criar na apresentação. Então, ao final, se vocês não tiverem essa quantidade aqui, tem coisa errada. Tá? Tem coisa errada. Está faltando coisa. Tá bem? Então, está faltando alguma etapa, algum passo na apresentação de vocês. Tá? Então, vocês vão ter que ter um slide título. E depois mais 9 slides
de conteúdo, tá? Mais 9 slides de conteúdo, título e conteúdo. E mais um slide de conclusão. Então, vocês poderão, se vocês adicionarem os títulos antes dos conteúdos, vocês terão mais 2 slides. Então, em vez de 11, vocês terão 13. Então, o mínimo de slides da apresentação de vocês tem que ser 11. Então, se ao final vocês olharem lá na esquerda, as miniaturas dos slides não tiver 11, tem coisa errada. Tá? Então, já estou dando a dica aqui para vocês do que vocês precisam observar. Bom, e aí eu estou dizendo quais são os elementos desses slides. Então, no slide título tem conteúdo, título da apresentação, identificação do apresentador, que são vocês. Tá? E depois os títulos e conteúdos, ó. Então, um slide identificando o tópico que vocês têm que fazer sobre 2 tópicos. Tá? Então, o assunto principal, tá? E os tópicos abordados, tá? Então, vocês têm que fazerem dois tópicos. Então, aqui, ó, apresentando 2 tópicos. Então, vocês vão ter que escolher dentro da química 2 tópicos. Desses tópicos, de cada um, vocês têm que apresentarem 13 slides de cada um desses tópicos, tá? Então, vocês vão ter o título e vocês vão ter 2 assuntos. De cada assunto, 13 slides, tá? Então, eles são aqui, ó. São o título, 2 tópicos, 13 slides de conteúdo. Então, de conteúdo, são 9. São 3 de cada um, tá? Aí vocês depois têm o quê, ó? Os slides de conteúdo devem ter a identificação do tópico e os 13 slides sobre o tópico. Então, a identificação e o slide, identificação e o slide, tá? Então, o que significa isso? Vocês têm aqui a indicação do que vocês precisam saber, fazer. Agora, a questão toda que eu vou trabalhar com vocês é como organizar isso, tá? Como organizar isso. Então, minha dica, não vão para o PowerPoint começar a criar slide. Primeiro, organizem o conteúdo que vocês vão trabalhar fora da apresentação. Seja no papel, no computador, onde vocês encontrarem espaço, organizem primeiro as ideias. E depois, então, vocês comecem, depois que está tudo organizado, aí comecem a criar os slides. Porque quando vocês organizam as ideias, se torna muito fácil criar a apresentação. Aí é saber usar o PowerPoint, saber inserir um slide, saber modificar o layout do slide, saber aplicar um tema, saber inserir texto, saber inserir imagem. Aí é a outra parte. Mas isso só vai acontecer se vocês tiverem conteúdo organizado, tá? Que nessa primeira atividade é o que me interessa. Vocês podem mandar um slide preto e branco para mim, tá? Mas se bem que está pedindo para vocês aplicarem um tema aqui, né? Vocês têm que aplicar um tema, ó, aplicar um tema. Mas eu não vou estar dando bola para o tema se ele é bonito ou se ele é feio. Eu vou estar olhando exclusivamente o conteúdo de vocês, tá? Se ele tem lá a identificação de vocês, se tem definido os 2 tópicos, se tem definido 3 assuntos de cada tópico. E se eles estão, esses tópicos identificados, se eu enxergo na apresentação, olha, ele está falando sobre isso daqui. Tá? E esse assunto refere-se a isso daqui. Tá? Então, como é que eu faço quando eu tenho que fazer a minha apresentação? Eu tenho que pegar um tema, um assunto. Desse assunto, escolher 2 tópicos. E o que eu vou falar sobre esses tópicos? Então, eu vou mostrar para vocês aqui um programa chamado Free Mind. Tá? O que significa esse programa? Ele faz o trabalho de mapa mental. Tá? Ou seja, conforme eu vou pensando as coisas, eu vou organizando essas coisas. Conforme eu vou pensando nas ideias, eu vou organizando essas ideias, tá? Então, eu tenho aqui um assunto que ele está organizado, rigorosamente dentro do padrão da atividade, tá? Então, vejam bem, vocês têm que falar sobre química. Eu tenho outro sobre química aqui, tá? Eu tenho outro sobre química. Então, vocês têm aqui
Deixa eu dar um zoom aqui para vocês enxergarem. Então, vou trabalhar esses dois aqui, o editor de texto e vou trabalhar esse de química orgânica aqui, tá bem? Então, o meu assunto principal é editor de texto. O que eu vou falar sobre editor de texto? Quais são os dois tópicos que eu vou abordar? Eu vou abordar formatação e tabelas. Então, aqui os dois. O que eu vou falar sobre formatação? Eu vou falar sobre parágrafos, estilos e fonte. Esses são os três tópicos. E o que eu vou colocar lá nos slides de formatação? Definir espaço, alinhamento e estilos. O que eu vou falar no estilo? Criar, aplicar e modificar. O que eu vou falar sobre fonte? Tamanho, a fonte e o efeito. Então, veja que eu já ramifiquei aqui, ó, toda a sequência lógica daquilo que eu vou apresentar. Se eu precisar inverter alguma coisa, é só deslocar de um ponto para outro, tá? E sobre tabelas, eu vou falar sobre criar tabelas, formatar tabela e importar tabelas. No criar, inserir, excluir e modificar. No formatar tabela, colunas, linhas e mesclar. E no importar tabela, arquivo, internet e ajustar. Então, eu já defini aqui, ó, toda a minha apresentação. E a minha apresentação pode ser rigorosamente somente esse texto aqui. Quando chega lá em definir espaçamentos, aí eu começo a falar sobre espaçamento. O que são espaçamento? Espaçamento entre linhas, espaçamento entre parágrafos e por aí vai. Aí eu estou falando. Mas o meu slide vai estar lá definir espaçamento. Não vai ter mais nada. Eu não vou escrever mais nada, vai ser isso daqui. Então, praticamente, a minha apresentação aqui já está pronta. Eu só tenho que colocar lá dentro do padrão do PowerPoint agora. Mais nada. Eu não tenho que ficar inserindo texto nisso daqui. Nem aqui, nem lá no PowerPoint. Por que eu não tenho que ficar inserindo o texto? Porque o PowerPoint não é para inserir texto em quantidade. O programa que serve para inserir texto em quantidade é o Word, é texto, não é apresentação. É a maior confusão que fazem. Ah, mas ele faz. É, ele faz. Vocês amassam um bife com martelo de ferro? Não, porque não foi feito para isso. Foi para bater em prego. Vocês pegam aqueles martelos de madeira, que é mais suave, né? É para amassar, não é para destruir o filé. O martelo vai destruir o filé. Tá? Então, é o que vocês fazem. Quando vocês enchem uma apresentação de texto, vocês destroem com a apresentação. Porque não é para isso. Tá? Quer colocar texto? Usa o Word. O Word é para isso. Quer fazer com que a pessoa leia o texto? Imprime e dá para a pessoa ler. Não é esse o objetivo do PowerPoint. Vocês precisam ter isso em mente. A maioria faz errado, tem um conceito errado e aplica errado, tá? A maioria, e aí pega todo mundo, tá? Diretor, reitor, professor, coordenador, todo mundo que usa de forma errada está aplicando errado os conceitos da apresentação, porque ela não é para isso. Então, vocês precisam aprender a forma certa. E eu vou cobrar de vocês não a forma errada que vocês estão acostumados a fazer, eu vou cobrar a forma certa, porque vocês precisam aprender a forma correta de aprender as coisas, tá bem? Então, esse aqui é um exemplo. Agora, vamos para um assunto que é comum a vocês, química, que é o que vocês têm que fazer, tá? Então, aqui eu tenho. O que eu vou falar sobre a química? Eu vou falar das funções oxigenadas e das funções nitrogenadas. Ok. Das funções oxigenadas, o que vocês vão falar? Eu vou falar sobre classificação, nomenclatura e grupos funcionais. Tá, e da classificação, o que a gente vai falar? Eu vou falar sobre as cadeias, insaturações e as ramificações. E da nomenclatura, das regras, prefixos e sufixos. Tá, eu já tenho 3, eu posso falar sobre prefixo e no outro sobre sufixo. Grupos funcionais, a identificação. Se quiser acrescentar mais coisas, pode acrescentar. Se não quiser, também não precisa. Porque aqui, ó, até aqui vocês têm que virem. Aqui já é adicional. Tá? Aqui já é adicional. Aqui vocês já estão fazendo uma previsão do que vocês vão falar, mas não necessariamente precisa ter. Tá? Nas funções nitrogenadas, vocês vão falar sobre a classificação, nomenclatura e grupos funcionais. E aí, todas as coisas aqui. Eu nem sei se está certa essa nomenclatura aqui, se tem a ver, porque não é isso que interessa. O que interessa é a organização, como está organizado.
Preciso modificar? Então eu venho aqui e modifico, renomeio isso daqui e coloco o termo correto, tá? Eu tenho outro aqui, ó, Ciências Florenses, na qual eu organizei, tá? Para uma aluna o que ela queria fazer, porque ela estava tudo aqui, ó. Isso aqui tudo estava aqui nessa parte, não é? Ela precisava organizar. Tem outro aqui, eletricidade e energia. Então, vejam que também está organizado. Eletricidade, eletrocidade, eletromagnetismo. E por aí vai. Carga, eletrização, corrente, resistência, potência. Eu nem sei se vocês já viram isso aqui, tá? Acusando plásticos. Então, veja que ela não botou lá, ó, o que são. Aí ela vai falar. Matéria-prima. Aí ela vai falar da matéria-prima. Ela não está colocando aqui a matéria-prima, tá? Então, eu tenho aqui, ó, destilação da tequila, tá? A história e a fabricação. Também, ó, chegou só até onde que precisava. Os 2 tópicos e os 3 assuntos de cada tópico. Aqui tem até um a mais. Não tem importância. Volto a dizer que lá é o mínimo. Precisa botar? Não, não precisa. Quer botar? Não tem importância. Pode colocar. Não pode ter a menos. A mais está valendo, tá? Então é isso que vocês precisam antes fazerem de começar a fazer uma apresentação. Porque agora que eu já tenho aqui organizado, é só ir lá no PowerPoint e começar a criar as coisas. Se torna fácil quando eu tenho essa organização prévia, quando eu penso, quando eu planejo aquilo que eu vou fazer, tá? Sobre aquilo que eu vou apresentar. Então, façam isso antes. Não quer usar o FreeMind? Não use o FreeMind. Pegue um papel e uma caneta e escrevam. Ah, esse vem para cá. Risca, rabisca. Organizem as ideias de vocês. Façam isso previamente. Porque se vocês chegarem na frente do PowerPoint, o Fred vai estar feito. E daí vocês vão começar, daqui a pouco lá no caminho você, mas eu tinha que falar isso. Onde é que eu estou mesmo? E aí se perdeu. E se vocês têm um roteiro aqui, fica muito mais fácil. É como se vocês tivessem aqui um pré-projeto daquilo que vocês vão apresentar, tá? Então, baseado aqui nesse química orgânica aqui, eu vou criar a apresentação então para vocês, que tem mais a ver com vocês, tá? A primeira tem mais a ver comigo, que é informática. E essa aqui da química tem mais a ver com vocês. Então, eu vou fazer uma apresentação baseada nesse assunto aqui, tá? Eu já tenho ele planejado aqui. Como é que eu faço, então, lá no PowerPoint? Então, vamos para o PowerPoint. Está aqui ele. E vou começar uma apresentação em branco, tá? E aqui se apresenta, então, o PowerPoint. Reparem que o PowerPoint já começa no primeiro slide, layout e título. Por quê? Porque uma apresentação ela tem que ter um título. Ela tem que identificar sobre o que eu vou estar falando e quem é que está falando. Essas informações ela tem que constarem lá. Então, nem todo mundo conhece o apresentador. Então, quem é que está apresentando? Está lá o nome. Sobre o que ele vai falar? Está lá o assunto, tá? Então, agora eu vou traçar um paralelo aqui, ó. Eu vou diminuir aqui um pouquinho e vou trazer esse cara para cá. Vou diminuir aqui, trazer aqui. Só para a gente enxergar, tá? Dá para ver direitinho aí, né? Então, aqui eu tenho o meu planejamento sobre o que eu quero falar e aqui eu tenho a apresentação em branco. Então, minha outra sugestão, não pense na aparência do slide, tá? Pense no conteúdo. É preferível vocês apresentarem uma apresentação preto e branco com conteúdo do que uma apresentação toda colorida e sem conteúdo. Tá? Então, dedique-se primeiro ao conteúdo, sobre o que vocês vão falar e como estarão organizados os slides. Tá bem? Então, tá aqui o preto e branco. Depois que eu construir essa sequência de slides, eu posso começar a pensar, a aplicar o tema, tá? Aplicar um formato, seja o que for. Então, qual é o título do meu assunto? Clique para adicionar o título. É orgânico. Então, vamos lá. Orgânico. Quem é que vai apresentar? Tá pronto. Gente, tá pronto. Deixa para fazer a aparência depois, tá? Agora eu tenho
o outro assunto, que é o quê? Mas o que que eu vou falar sobre química orgânica? Eu vou falar sobre funções oxigenadas e nitrogenadas. Então, eu vou criar um novo slide. Ó, eu vou criar lá em novo. Se eu clicar nesse novo aqui, ó, deixa eu ver se eu consigo aqui fazer. Aqui, ó. Se eu clicar nesse aqui, eu vou criar um novo slide. Ele já vai criar direto. Se eu clicar neste aqui, ele vai me dar a possibilidade, ó, de eu escolher qual é o layout desse slide. Tá? Então, eu já tenho o primeiro, que é o título. Eu vou criar agora o segundo, que é de título e conteúdo. Porque eu já tenho o título, é orgânico. Sobre o que eu vou falar? Agora eu coloco aqui, então, os dois títulos, tá? Então, eu vou criar um novo de título e conteúdo. Quando eu tenho um slide título, e nós já vimos isso numa prévia semana passada, quando é o primeiro slide da minha apresentação, e ele é título, e eu crio um novo slide, através dessa opção aqui, ele automaticamente já cria um slide conteúdo, tá? Então, eu vou criar aqui um slide conteúdo. Só deixa eu tirar o zoom. Olha lá, ele já criou de título e conteúdo. Quem é o meu título, gente, aqui nesse slide? Olha lá. Eu não vou colocar aqui os dois tópicos que eu vou abordar, não são funções oxigenadas, funções nitrogenadas, e não é sobre orgânica, então meu título é orgânica. Ops. E sobre o que eu vou falar? Funções oxigenadas e funções nitrogenadas. Preciso colocar mais alguma coisa? Em absoluto. Mais nada. Agora eu vou falar sobre funções oxigenadas. O que que eu vou falar? Classificação, nomenclatura. Então, eu vou criar um novo slide. O meu novo slide é de conteúdo também, subordinado a quem? A funções oxigenadas. Aqui eu posso colocar um título, oxigenadas, ou ir direto, tá? Eu vou mostrar as duas formas e vocês verão como fica, tá? Eu vou criar, então, um novo slide, também de conteúdo. Ó, esse aqui é o anterior, e esse aqui agora está vindo para cá, ó. Eu estou seguindo a sequência, tá? Então, agora eu tenho o que aqui, ó? Quem é o título desse cara aqui? É classificação? É nomenclatura? É grupos funcionais? Não. São as oxigenadas. Oxigenadas. Ah, por que tu não está botando funções? Porque eu já disse lá. A pessoa que está ouvindo já sabe o que é função, tá? Então, aqui, classificação. Aqui, nomenclatura. E grupos funcionais. Esse slide aqui está pronto. O próximo slide eu vou falar sobre quem? Classificação. E aí eu vou falar sobre o quê? Sobre esses aqui. Então, meu próximo slide, ó, é uma ramificação desse daqui. Então, agora eu estou falando sobre quem? Classificação. Aqui eu vou falar sobre as cadeias, insaturações e ramificações. Deixa eu diminuir um pouquinho aqui para a gente enxergar ali. Classificação. O próximo slide é sobre quem? Insaturações. Então, vamos lá. Insaturações. E eu vou falar sobre o quê? Não, não é insaturações, é nomenclatura, desculpa. Nomenclatura. Estou olhando em cima e já tenho que olhar para baixo. Então, porque agora, esses aqui eu já fiz, né? Ó, nesse anterior, ó, classificação, esses três. O próximo agora é nomenclatura. Tá aqui, o que eu vou falar? Regras e prefixos. Prefixos e sufixos. Ah, mas não está igual lá. É isso aí, eu estou corrigindo. Tá? Estou corrigindo já. Ah, mas eu quero corrigir aqui também. Então tá. Então vem aqui agora e bota, tira isso daqui.
prefixos e aqui são sufixos. Pronto, está corrigido. Então, o próximo agora é grupos funcionais. Então, vamos lá. Grupos funcionais. E aí, o que eu vou falar o quê? Identificação e mais alguma coisa. Eu posso acrescentar depois, tá? Então, esta primeira ramificação aqui, ó, da minha sequência de slides está pronta. Eu tenho que partir para a próxima agora, que é quem, ó? As funções nitrogenadas. Mas antes de passar para essa daqui, eu falei para vocês que a gente podia ter um título aqui, né? Então, ó, orgânica, funções oxigenadas e nitrogenadas, já estou falando sobre as oxigenadas, tá? Então, antes de entrar aqui, ó, nesse slide terceiro, eu posso criar um slide título de oxigenadas, tá? Então, novo slide. Agora eu quero aqui, ó, eu quero um título. Então, aqui são as oxigenadas. Inverti aqui. Preciso botar aqui identificação, como eu botei lá no primeiro? Não, porque aqui eu estou identificando um assunto e não a apresentação. Aqui eu estou identificando o tópico e não a apresentação. Ó, é diferente. Aqui tem o nome de vocês, mas esse aqui é o título da apresentação. Esse título aqui é de conteúdo, tá? Então, eu não tenho que ter identificação nenhuma. Ah, o que eu faço daqui? Não faz nada, deixa em branco, não vai nem aparecer. Ah, mas está ali aparecendo. Não, aparece aqui na edição. No momento que eu pedir para mostrar, ó, só oxigenado. Isso aqui está aparecendo que é o zoom, tá? Para eu dar uma lupa aqui. Tá, ó, só oxigenado. Cadê aquela caixa em branco? Não vai aparecer, tá bem? Eu tenho essa aqui cair fora. Então, agora aqui eu tenho a sequência, ó, oxigenadas, e aí eu vou falando, grupos funcionais. O meu próximo assunto quem é agora? Nitrogenadas. Então, eu vou seguir o padrão. Se eu criei um título para esse daqui, eu vou criar um título para o próximo. Então, o novo slide também é de título. E agora é... Deixa eu tirar para cá para vocês enxergarem. Eu terminei aqui, né? Nesses aqui, ó, grupos funcionais, e agora eu vou entrar em nitrogenados. Então, esse aqui é o título. Nitrogenadas. E aí eu vou começar agora a criar os novos, ó. Então, sobre nitrogenadas, eu vou falar sobre o quê? Ó, de novo aqui, ó, nitrogenadas. E eu vou falar sobre o quê? Ó, classificação, nomenclatura, grupos funcionais. Aí o próximo slide, quem vai ser? Agora é classificação, né? E o que eu vou falar? Cadeias, insaturações e ramificações. O próximo slide. Agora é nomenclatura, né? Opa, o que eu fiz coisa errada aqui? Agora sim. Nomenclatura. Regras e prefixos, sufixos. E o próximo slide é grupos funcionais. E aí eu vou falar sobre identificação e não sei mais o que. Pronto. Meu último slide, o que é? Eu tenho que concluir aquilo que eu estou fazendo, né? Então, um slide chamado de conclusão. E aí eu elenco depois, então, as minhas conclusões, tá? Então, olha lá, 13 slides. Se eu não colocar esses dois títulos aqui, ó, e eles não são obrigatórios, mas se colocar fica bacana, ó, chega a 13. Se eu não colocar, chega a 11. Exatamente os 11 slides que eu estou pedindo lá. Tá? Então, aqui está a minha apresentação, ó. Se eu começar a apresentação, aqui está ela. Vou falar sobre isso, disso eu vou falar disso e disso, e aí sobre as oxigenadas nós vamos abordar isso, isso e isso,
Ou seja, dá um tempo para vocês respirarem, né? Sentir a plateia, verem como é que anda a apresentação, o tempo de vocês, e aí vocês têm tudo organizado, tá? Depois a nomenclatura. E aí, se vocês quiserem, mas aí eu não estou pedindo, se quiser criar um sobre cadeias especificamente, sobre as cadeias, abre de novo uma ramificação. Mas vejam que ela está na sequência. Eu estou falando sobre o que aqui? Sobre as oxigenadas. Quando eu passar para a próxima, aí eu vou ter, ó, nitrogenadas. Pronto, cortou aquele assunto. Né? Vem aquele impacto, assim, ó, eu vou falar sobre isso agora. Ah, o que, que ele vai falar? Eu vou falar sobre isso. Ou seja, você gera, tá, mas o que, que ele vai falar sobre nitrogenadas mesmo? Ah, então entra esse assunto aqui, e aí vocês vão falando. Classificação, nomenclatura e grupos funcionais. E aí as conclusões. Pronto, encerrou o assunto. E a partir daí vocês passam, então, a concluir a apresentação de vocês. E deu, gente. Vejam que a apresentação está praticamente pronta. Eu não preciso de mais nada. Ela está de acordo com o meu planejamento inicial, de acordo com aquilo que eu estabeleci que eu iria falar, e estão todos os slides aqui prontos para serem trabalhados, apresentados. Eu não tenho que começar a ficar enchendo o conteúdo agora no meu slide, porque isso é uma apresentação. Ela só situa aquele que está ouvindo a apresentação sobre o que eu estou falando, onde é que nós andamos no debate. Ah, nós estamos falando sobre isso. Então, é assim que a gente faz. Ele vai olhar o slide, vai ver lá, oxigenados. Pronto, já está olhando para vocês. Aí ele leu, ele vai falar sobre a classificação, nomenclatura e grupos funcionais. Pronto, já olhou para vocês de novo, porque ele não tem mais nada para ler. Tá? Ele já sabe que o assunto é oxigenado. Aí a classificação, se vocês quisessem ainda abrir e falar especificamente classificação e falar sobre outras coisas, bom, tá, abre novo slide e fala sobre classificação. E aí esse novo slide, quem seria o título? Classificação. Quem seria o conteúdo? Aquilo que vocês vão abordar. Vai falar sobre nomenclatura. Vou. Então, o título do slide é nomenclatura e o conteúdo, o que vocês vão falar. Mas vejam bem que, apesar disso, vocês podem colocar aqui também no planejamento se vocês vão abrir para criar um novo slide. Senão, encerrou o slide aqui. Vocês não têm mais slide para criar. O resto é só falar, é só explicar, é só explanar. Tá? Mas, quando vocês forem fazer, não esqueçam de colocar aqui. Porque a sequência ela tem que vir, ela vai para a direita e ela desce. Eu não posso, por exemplo, vir aqui, funções oxigenadas, classificação, e depois vir nitrogenada e classificação também. Vai misturar as coisas. Primeiro fala sobre uma coisa, depois fala outra. A não ser que em algum momento elas tenham a ver uma com a outra. Aí é diferente, aí vocês estão linkando. Mas se não tem, gente, faz a sequência num, faz a sequência no outro, faz a sequência no outro. Tá? Que é para não gerar confusão, porque a gente trabalha organizado. Né? Que nem receita de bolo. Inverteu a coisa, dançou. Tem que trabalhar somente os elementos secos. No que botou o melado, líquido, pronto, acabou com a receita. Tá? Então tem que ter uma sequência lógica também, uma apresentação. Vocês precisam aprender a planejar a apresentação antes de começar a fazer a apresentação em si. Porque o resto, gente, é o resto. Tá? É só eu dar cor a isso daqui. E aí, agora, como é que eu edito isso daqui? Como é que eu insiro o slide? Vejam que eu posso inserir um slide em qualquer ponto. Basta eu estar no ponto onde eu quero inserir esse slide. Então, eu quero inserir aqui um slide. Estou aqui, O slide 2 está apontado, está selecionado. Se eu der um novo slide, onde é que ele vai inserir? Ele vai inserir depois do slide onde eu estou. Porque se eu estou no 2, eu quero inserir, não é nele, é depois dele. Tá? Ah, mas eu queria antes. Bom, aí eu teria que clicar no anterior. Não estava no anterior, também não tem importância, que eu posso pegar e arrastar esse slide. Clico nele, aqui na área de miniaturas, tá? À esquerda da tela, clica, mantenho clicado, e arrasta. Tá no mesmo, tá? Então eu posso, deslocar ele para onde eu quero, tá bem?
Então, é mais fácil quando eu já estou... E para excluir, é só dar um delete. Clica nele e dá um delete. E eu posso duplicar um slide. Digamos que vocês fizeram um slide, trabalharam direitinho, agora vocês querem duplicar isso daqui. Tá? Então, eu quero apresentar não os três de uma vez só. Eu quero apresentar um por um. Eu não quero botar os três aqui. Aqui só tem 3 elementos, tá? Digamos que eu tivesse mais. Que eu tivesse 10 itens. Não coloquem os 10 aqui. Dividam. Façam grupos, tá? De 3 em 3, e o 3, 3 e o último 4, seja o que for. Ou primeiro 4, junto aqueles que precisam, de 2 em 2. Isso é irrelevante, porque vocês vão estar apresentando. Então, quanto menos coisa tiver na tela para o espectador ler, melhor. Porque daí está prestando atenção em vocês e não no slide. Porque o bacana é isso, é olhar quem está apresentando, ouvindo o que o apresentador está falando, e não ficar lendo o slide, tá? Então, eu quero duplicar esse slide aqui. Então, botão da direita e duplica. Eu não quero apresentar os 3 ao mesmo tempo, eu quero apresentar um para cada um, então tem que ter 3 slides. Eu já dupliquei ele uma vez, vou duplicar ele a segunda. Então, eu tenho 3 slides agora iguais aqui, tá bem? Estou clicando no 4, no slide 5 e no slide 6. A minha tela não está nem mudando. Por quê? Porque é igual. Nesse primeiro fica só quem? Nomenclatura. Nesse segundo fica sem classificação. E nesse terceiro, olha o que vai acontecer. Então, quando eu estiver apresentando, oxigenados, eu vou falar sobre a classificação. E aí vocês começam a falar sobre classificação. Eu precisei acrescentar um outro slide? Não. Agora eu vou falar sobre nomenclatura. E vocês começam a falar sobre nomenclatura. A pessoa que está ouvindo já leu classificação e já ouviu o que vocês tinham que falar. Ela já leu agora a nomenclatura e está prestando atenção no que você está falando. Ela não está mais olhando para o slide, porque não tem mais nada para ler. O slide já está lido. Ela vai estar olhando para vocês agora, e vocês vão estar falando. Ah, sobre o que ele está falando mesmo? Aí ele volta para o slide. Ah, está falando sobre nomenclatura. Agora está falando sobre grupos funcionais. E pronto, já leu. Já leu o slide, não precisa mais ler. E quando a gente está fazendo uma apresentação, gente, o ouvinte não tem que estar lendo o slide. Tem que estar ouvindo vocês. O slide só vai situar vocês naquilo que vocês estão apresentando. A apresentação já tem que estar prontinha aqui na cabeça de vocês, tá? Para estar aqui na cabeça de vocês, vocês precisam ter o domínio do assunto. E para ter o domínio do assunto, eu preciso estudar. Eu preciso adquirir aquele conhecimento lá, tá? Então, agora eu vou falar sobre cadeias. Ó. Eu posso fazer o mesmo processo aqui. Então, eu vou criar mais 13 slides, mais 2 slides iguais, porque um já tem, e vou fazer o mesmo processo. Então, ó, botão da direita, duplicou uma, duplicou duas. Então, esse primeiro tem só cadeias, esse segundo tem os dois, e esse aqui tem o outro. Então, ó, cadeias, insaturações e ramificações. E assim eu faço para todos os outros. Então, aqui, ó, cadê? Regras, né? Aqui mesmo. Então, botão da direita, duplica uma vez, botão da direita, duplica de novo. Esse primeiro tem só esse primeiro aqui, esse segundo não tem o terceiro, e esse aqui tem. Olha lá. Regras, prefixo e sufixo. Ah, mas vai ficar um monte de slide. Qual o problema? Qual o problema? Tem um monte de slide, mas está organizando o slide de vocês, está despoluindo a tela de vocês. Então, quando eu começar a apresentar, deixa eu ir lá para o primeiro, eu não tenho que estar apertando F5 aqui. Então, agora fica sem uma apresentação. E aqui, ó, não caberia fazer também aqueles dois? Caberia fazer. Tá? Então, oxigenado. Então, quando é que eu uso mais de um slide? Quando eu tenho mais de três ou mais. Então, tenho 5 na lista. Não mostra 5. E daí a pessoa vai ficar perdendo mais tempo lendo. Então, por que eu não fiz aqui? Porque só tem 2 assuntos, só tem 2 tópicos. É o que vocês vão falar. Vocês estão fazendo uma introdução da química orgânica. Nós vamos abordar as funções oxigenadas e nitrogenadas. Veja que eu já não estou nem falando das funções nitrogenadas. As funções oxigenadas e nitrogenadas.
Ou seja, vocês já cortaram. Não estou falando funções oxigenadas e funções nitrogenadas. Vocês já cortaram. Porque vocês estão simplificando, tá? Então, aqui são só 2 tópicos, não tem por que eu fazer a duplicação. Quer fazer, também não é pecado, tá? Mas aqui na oxigenados, ó, já tem mais de um assunto, porque vocês podem se estender em classificação. Então, vocês querem o foco na classificação, tá? Porque vocês estão falando agora, ó, da oxigenada e não na nitrogenada. Então, vocês estão focando no assunto. Nomenclatura, pronto, classificação já ficou para trás. Agora o foco está na nomenclatura. E vocês vão falando, e de vez em quando a pessoa vai olhar, vai ver que o slide não vai mudar, porque vocês estão continuando falando. E aí está absorvendo aquilo que vocês estão falando, tá? Agora, os grupos, ou seja, vocês fazem corte, né, na apresentação. Vocês direcionam o pensamento do espectador para aquilo que vocês estão abordando na apresentação, tá? Gente, é assim que a gente faz. Esta é a maneira correta de fazer uma apresentação. Não tem outra. Tá? Esta é a apresentação. O que pode entrar agora? Elementos gráficos, imagens, tabelas, que vão enriquecer o assunto de vocês. Mas coloquem isso somente se for necessário, gente. Ah, mas aí vai ficar uma apresentação chata. A apresentação pode ser preto e branco. A apresentação de vocês, sendo boa e interessante, é o que interessa. Porque as pessoas vão para olhar vocês, gente, não para olhar o slide de vocês. Eles vão para olhar o que vocês têm para dizer, e não o que está lá no slide. O slide só serve uma referência, tá? Ó, regras, prefixo, sufixo, e assim vai indo. Vocês podem usar essa técnica para todos eles, tá? E se vocês quiserem ainda melhorar mais ainda essa parte de vocês fazerem com que o foco fique direcionado somente àquele tópico que vocês estão abordando, vocês podem incrementar mais ainda na formatação. Vou dar um exemplo aqui. Esse daqui, ó, oxigenado, tem classificação, nomenclatura e grupos funcionais, tá? Então, vocês vão falar sobre classificação, beleza. Agora vocês vão falar sobre nomenclatura, olha aqui, ó. Eu não quero mais que ele se ligue na classificação. Agora eu estou falando sobre nomenclatura, eu não quero mais que ele se ligue nesses dois. Então, como ficaria isso? Só um exemplo, simples. Estou falando sobre classificação, barará, barará. Ah lá, ó. Tirei o foco da classificação, botei o foco aonde? Na nomenclatura. Tirei o foco dos dois e foquei em grupos funcionais. Ou seja, eu estou situando mais ainda a minha plateia naquilo que eu estou abordando, tá? Então, isso aqui é um exemplo simples, eu só mudei a cor. Eu poderia mudar a fonte, mudar o tamanho, mudar a cor, poderia fazer um monte de coisa, tá? Mas, quando vocês fazem isso, sigam sempre o mesmo padrão, tá? Não modifiquem. Mas façam isso somente e somente depois que vocês aplicarem o tema de vocês, tá? Então, eu vou desfazer o que eu fiz aqui. Aqui eu tenho que apagar, né? Isso. Por quê? Porque daí tem um outro detalhe agora aqui. Por que eu devo fazer isso depois de aplicar um tema, depois de aplicar um modelo? Porque quando eu aplico um modelo, ele só aplica o modelo no slide que não foi modificado. Como assim não foi modificado? Eu não mudei a fonte, não mudei a cor, não fiz absolutamente nada. Porque não é aqui que eu faço isso, gente. Não é aqui. A gente vai ver na semana que vem, criar os modelos, que eu não faço a formatação do meu texto aqui, eu faço lá no slide mestre. Tudo que é a formatação, eu faço no slide mestre. Eu só faço aqui modificações pontuais. Então, vou dar um exemplo para vocês. Eu quero que todo título, slide título, tenha uma aparência, que são esses aqui. Então, é orgânica, oxigenada e nitrogenada. São os 3 slides de título que tem. E conclusão. 4, então. Esses slides, eu quero que eles tenham a mesma aparência. O que geralmente vocês fazem? Vocês vêm aqui,
seleciono, aplicam a fonte, aplico, e depois vocês têm que fazer a mesma coisa lá nos outros slides. Então, não fazemos isso. Se eu quero modificar, e eu quero que os meus slides todos tenham a mesma aparência, eu faço isso lá no slide mestre, tá? Eu não vou mostrar isso para vocês hoje, tá? Porque não é o foco da aula e já são quase 3 horas também, tá? Eu não vou conseguir terminar o assunto, vai ficar em aberto, tá? Então, semana que vem a gente faz isso, porque aula que vem, quarta-feira, ainda vamos trabalhar a apresentação, tá? Vendo outras técnicas. Então, a gente não mexe aqui, a gente mexe lá no slide mestre. Então, vejam se quer saber sobre o assunto, tem a teoria lá de slide mestre, vejam como faz e por que se faz isso, tá? Então, qualquer coisa a mais aqui, eu posso inserir. Mas, se é um slide padrão, não é aqui que eu mexo, é no slide mestre, tá? O que está faltando agora aqui? Botar um pouquinho de cor, tá? Que também a cor é bacana. Então, para isso, eu tenho os temas, que está na minha versão, na guia design, tá? E aí vocês têm aqui, ó, uma série de temas. Reparem que eu não mexi absolutamente no formato dos meus slides, eu simplesmente inseri informações, tá? Não modifiquei fonte nem nada. As modificações que eu fiz, eu desfiz, tá? Que é colocar o negrito. O negrito não, o cinza, né? Que é esmaecer a fonte, a apresentação, a aparência da fonte, tá? Então, eu não mexi em nada, e é assim que a gente faz. Porque não é aqui que eu mexo, volto a dizer, é lá no slide mestre. Mas, para eu aplicar um tema, basta escolher esses temas aqui, tá? Eu posso procurar outros temas também na internet, tem uma variedade grande. Conforme eu vou apontando o mouse, ó, eu não estou nem clicando, tá? Eu estou, simplesmente apontando o mouse lá. E ele já está, me mostrando como vai ficar o meu slide, tá? Então, eu estou aqui no slide título. Como é que ficaria o slide? Ó, então, eu tenho lá os temas, é só apontar, tá? Ele automaticamente vai fazer. E aí eu vou, é esse que eu quero? Não, não é esse. E assim eu vou indo, tá? Então, vamos escolher qualquer um aqui. Esse aqui, por exemplo. Pronto. Ele faz o quê? Ele aplicou em todos os nossos slides essa temática aqui. Ah, mas a letra eu não gostei. Vamos lá no slide mestre e vamos modificar essa fonte, tá? Vamos lá no slide mestre e vamos modificar a fonte. Então, eu não gostei do título, eu quero um título maior, eu quero mais chamativo. Pois bem, não faz alteração aqui, vai lá no slide mestre. Eu não vou explicar, eu só vou fazer para vocês terem efeito, tá? Se quando vocês fazem aqui, vocês quebram o vínculo do slide com o tema. Se eu vir aqui e escolher outra temática, ele vai adaptar, sem qualquer modificação, para a nova temática. Se eu escolher aqui, ele modifica. No momento em que eu alterar esta fonte aqui, esse vínculo é quebrado. Porque daí vai prevalecer, ele vai fazer todo o resto, de acordo com o novo tema, mas a fonte, a cor, tudo que eu fiz do outro vai permanecer. Por quê? Porque eu disse, esse aqui eu quero diferente. Tá? Então, não mexam aqui no slide, mexam sempre lá no mestre, tá? Então, vou pegar o primeiro lá, esse aqui. Não gostei dessa fonte, eu quero uma fonte mais. Tá muito sem graça, tá? Então, eu posso escolher. Vou modificar a fonte, aqui, é título, aqui é título, então esses dois aqui, eles vão automaticamente mudar. Outro ponto importante, quando eu mexo no slide mestre. Todo slide baseado nesse mestre é modificado automaticamente, salvo se eu tiver feito alteração aqui na apresentação, tá? Então, quando eu mudar o mestre desse título aqui, os 4 slides de título serão automaticamente modificados. Quando eu faço aqui, somente esse fica modificado. E aí eu tenho que aplicar nos outros 3. Olha o trabalhão que dá. Então, eu faço lá no mestre que todo mundo é acompanhado. Então, eu vou lá no exibir slide mestre. E aí eu tenho aqui, o slide do título. Então, esse cara aqui, aqui eu vou aplicar a mudança que eu quero. Então, eu vou escolher a fonte. Vou botar uma Tarroma aqui. Aqui está ela. Eu quero ela negrito, eu quero ela com sombra.
eu quero ela nessa cor, e por aí vai, tá? Eu não vou entrar muito em detalhes aqui, efeitos de sombra, tá? E eu posso fazer outras coisas aqui. Então, vejam que o meu slide mestre agora, título, todos eles vão ter essa aparência. Então, vou lá no slide mestre e vou fechar. Aqui está ele, ó. Cadê? Olha lá, orgânica, oxigenada, nitrogenada e conclusão. Vejam que os quatro automaticamente sofreram essa alteração. Se eu tivesse vindo aqui nesse primeiro e alterado aqui diretamente, isso não teria acontecido, tá? Eu teria que fazer um por um essa modificação. Ou eu duplico o slide, ou eu copio esse formato e aplico, ou seja, de qualquer forma vai dar um trabalhão desgraçado, tá? Então, modifica lá no slide mestre, que daí todos eles vão ter a mesma aparência e vocês vão ter a certeza que o slide de vocês tem um padrão, tá? Então, quando mandar apresentar agora, ah, mas esse aqui, por que não modificou? Porque eu não modifiquei esse de conteúdo, só modifiquei o de título. Ah, mas eu quero modificar. Então, vai lá no slide mestre, modifica o slide, o título do slide, título e conteúdo, tá? Então, aqui, ó, todos eles, ó, rigorosamente seguindo o padrão que eu estabeleci, tá? Vejam que não tem firula, não tem nada, gente. É texto simples, tá? Que é o que interessa. Ah, mas a letra está muito pequena. Ok, então vamos lá no slide mestre e vamos aumentar a letra. Então, esse aqui, a letra está pequena. Exibir, slide mestre. Agora vocês têm aqui, ó, título e conteúdo. É só aumentar a letra aqui, ó. Eu quero essa fonte mesmo. Só bota o negrito, tá bom. Essa aqui eu quero maior. Vai lá, aumenta. Estou mexendo num único slide. Agora eu vou fechar aqui, que é o slide mestre. Eu vou fechar. Olha o que aconteceu. Olha lá, todos os meus slides automaticamente, ó, sofreram essa alteração. Todos eles com letra maior. Ó. Vejam que geralmente vocês mexem aqui na apresentação. E olha o trabalhão que dá. Por quê? Vocês têm que fazer em todos os outros. Quando vocês estão fazendo o primeiro, é só duplicar, e aí não tem trabalho nenhum. Quando já tem 10 e vocês resolvem modificar, vocês têm que mexer nos 10. Então, não façam isso. Não mexam aqui na apresentação. Mexam lá nos slides que estão indicando a apresentação desses slides, que é o slide mestre, tá? Fechou? Agora é só vir aqui, arquivo, salvar como, escolher um nome. Vamos escolher uma pasta. Eu vou procurar aqui, nós já estamos agora em PowerPoint, né? Aqui, aulas do Moodle, Informática 1, PowerPoint. Eu vou escolher aqui o orgânica aqui mesmo, e vou mandar salvar. E aí essa apresentação eu disponibilizo lá no Moodle para vocês, tá? Agora, eu quero mudar o tema, gente. É só vir aqui e mudar. Pronto. Olha lá, ó. Todos os slides foram modificados de acordo com o novo tema. Tá? Se eu tivesse feito aqui a alteração do título, isso já não teria acontecido. Seria o titular vermelho, grande, daquele jeito, tá Roma naquela posição. Ele não iria sofrer alteração, tá? Por quê? Porque eu modifiquei na apresentação e não no slide mestre. E aí, quando eu modifico na apresentação, eu corto esse vínculo. Eu estou dizendo para o PowerPoint, ó, esse aqui tu não me altera. Eu estou interferindo no processo dele trabalhar. E aí eu tenho que entender como é que o PowerPoint funciona. Tá? Ele só modifica aquilo que não foi modificado. Aquilo que foi modificado manualmente por mim, ele não mexe. Por quê? Porque a prioridade é o que eu quero, não o que ele quer. Tá? Eu quero esse texto dessa maneira. Pronto, ele vai respeitar aquilo e não vai mexer. Tá? Ele está programado para isso, para não alterar as minhas alterações. Ele vê que não foi alterado, bom, eu posso modificar, porque não tem alteração mesmo. E assim ele vai aplicando todos. Ó. Se eu voltar lá para o outro, será que vai voltar para vermelho?
Não, não vai. Ah lá. Por quê? Porque aquele slide mestre é que foi modificado desse tema. Mas quando eu mudei para o tema, ele já desfez. Mas a minha apresentação, a que eu salvei lá, está ainda com vermelho. Mas como assim? Bom, quando vocês fazem a modificação no tema, mandem salvar o tema com outro nome, para vocês não perderem aquela modificação. Então, tem o tema original do PowerPoint, não mexo no original, modificou, salvo com outro tema. Tá? E a partir daí passem a usar a cópia, né, modificada de vocês e não a original aqui do PowerPoint. Tá bem? Vocês vão entender esse processo direitinho no decorrer das nossas aulas, tá? Ó, não preciso mais salvar, porque já está salvo. Aqui ele automaticamente está salvando para mim, então eu também não preciso salvar. Ah, modifiquei aqui, pronto. Os dois, né? Perfeito. Cadê aqui vocês? Gente, dúvidas? Vou interromper a gravação para não ficar um texto, um vídeo muito longo.